Naturalmente que quando começamos a olhar para a coisa certa, com o coração aberto, vamos imitar a coisa certa. Amém? Daniel capítulo 4. Eu tenho certeza absoluta que esse texto bíblico que vocês vão meditar hoje é uma resposta para os dias de hoje. Se eu posso te dizer uma coisa, sexta-feira na vigília, uma resposta foi dada ao momento que estamos vivendo no mundo e nosso país, inclusive no momento político, no momento social. E como é bom a gente ver as coisas pela ótica de Deus e não pela ótica humana. Amém? Essa semana, quando eu estava pensando nas coisas que têm acontecido, nas contradições, nas inversões dos valores e uma aparente impotência da nossa parte. Então hoje, para você dizer que ali é vermelho, vem alguém e diz que isso ali é o quê? É preto. Aí você fala, não é vermelho, não é preto. E daqui a pouco cria-se uma lei dizendo que aquilo ali é preto e todo mundo vai ter que crer que é preto. E se você disser que é ao contrário, você pode pagar por isso. Isso não é normal. Quem aqui tem se sentido quando você olha muito para o cenário mundial e você concentra o seu olhar nisso, você se sente confuso, esquisito por dentro, ok? O problema é que você não pode ficar se sentindo assim, porque senão você vai acabar se rendendo. Porque como você se sente vai determinar como você vai pensar e depois como você vai agir. Por isso que nossos olhos têm que voltar para aquele mandamento paulino: buscar as coisas que são do alto, onde Deus está. E nada melhor quando você estuda quem trouxe o céu para a terra. Hoje existe muito um apelo de quem consegue trazer a terra para a terra, para quem consegue viver bem na terra, e isso é bom. Porque tem gente que não consegue nem trazer as coisas da terra para a terra. Mas quando a gente estuda a vida de quem trazia o céu para a terra, não há motivo para nós ficarmos confusos, há motivo para ficarmos confiantes, para a nossa fé aumentar e a nossa esperança aumentar ainda mais. Amém? Glória a Deus. E aí, quando eu estava com esse sentimento que vocês concordaram comigo, confuso, irritado, e às vezes tomado de uma certa incerteza, como é que fica? Como é que é? Porque isso gera você incerteza. Daqui a pouco eu estava andando dentro de casa e aquela voz falou no meu coração: para que você saiba que o céu reina. E eu ficava andando e aquela voz falava assim: para que tu saibas que o céu reina. E eu sabia que estava na Bíblia. Para que tu saibas que o céu reina. E mesmo quando você escuta as pessoas dizer, não tem mais jeito, para que tu saibas que o céu reina. Ah, está tudo acabado, para que tu saibas que o céu reina. E eu sabia que estava no Velho Testamento. E aí quando eu voltei da oração de terça-feira, eu fui procurar onde é que estava. E eu digitei reina, e para minha surpresa, a Bíblia está cheia desses termos: reina, reino, domínio. E o texto que em voga, para que tu saibas que o céu reina, estava em Daniel 4. Quando Deus teve que provar para Nabucodonosor, o cara mais importante da época, o homem mais poderoso da terra na época, ele precisou ter um acerto com Deus. E Deus mostrou para Nabucodonosor quem de fato mandava na terra. Amém? E isso me trouxe muita fé. E eu comecei a estudar e lembrar de todas as histórias, de todas as mudanças que
que ocorreram em todo o mundo. Você estuda história? Não, não sou historiador, mas a gente sabe de todos os momentos na história aonde um povo que buscou a Deus de verdade conseguiu fazer o lugar mudar. Me fala um. Quem já ouviu falar da Coreia do Sul? Alguém já ouviu falar da Coreia do Sul? É um país próspero ou miserável? Oi, próspero. Há 60, 70 anos atrás, a Coreia do Sul era pobre, miserável. E sabe qual foi o fator de mudança ali na Coreia do Sul? A oração. Um povo que voltou a buscar o seu Deus. Esse é um lugar. De um dia para o outro, não. Mas gente que começou a pagar o preço e o lugar foi transformado. Esse é um. O próprio Evangelho de Cristo, que por mais que tentassem matar apóstolo, matar crente, jogar dentro da arena, o Império Romano não conseguiu vencê-lo. E coube a Constantino ter que se render e ficar crente. Porque o Império não conseguiu vencer a igreja. Estuda um pouco a história, você vai ver. O Egito não conseguiu vencer Deus. Oh, mas você crê numa coisa dessa para hoje? A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e sempre. E se você não crê nisso, é melhor você mudar de igreja e de religião. Vai buscar alguma coisa que de fato você acredite. Ou então você está perdendo o seu tempo. Tudo é possível ao que crê. Amém? Então, é necessário que você compreenda que as coisas mudaram. E sempre houve a mesma coisa. Um povo que se voltou para o seu Criador, de todo o seu coração. E aqui no capítulo 4 de Daniel diz assim: Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. Por que ele falava dessa forma? Porque ele mandava em toda a terra. Então, se você fica assustado, quem vai mandar no mundo em breve é a China. Os Estados Unidos estão perdendo a força. Quem é que vai mandar no mundo em breve? Nos dias de Nabucodonosor, quem mandava era a Babilônia. Por isso que ele manda uma saudação a todos os povos de toda a terra. Olha o que Nabucodonosor diz: paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecido os sinais e maravilhas que Deus Não, fala Altíssimo do jeito certo, porque você vai entender por que ele chama Deus de Altíssimo. Ok? Isso aqui não são palavras vazias, querido. Pareceu-me bem fazer conhecido os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, quão poderosas são as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, e o seu domínio de geração em geração. Essa música, O Rei dos Séculos, que tem no meu CD, quem fez foi Nabucodonosor, a letra. O Hélio Roberto só colocou a melodia, mas quem escreveu foi o Nabucodonosor, ao Rei dos Séculos, o imortal, o invisível, o único Deus, seja a honra para todo sempre. Agora, o que levou o Nabucodonosor a escrever isso? Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Eu tive um sonho. Toda vez, eu já vou me adiantando, toda vez que Deus quis tratar com todos os homens que você lê na Bíblia, na história,
Deus lhes dava um sonho. Sonho mesmo de dormir. Eu tive um sonho. Não sei se você sabe, a tabela periódica, o químico que estava construindo a tabela periódica, isso eu vi na TV educativa, na televisão humana, aberta. Ele começou a construir a tabela periódica e no meio do caminho começou a faltar elementos, ele deu uma cochilada. E o resto da tabela periódica veio em sonho. Não sei se você sabia disso. Em qual livro evangélico você viu? Não, eu vi na televisão. Porque Deus é o Deus de toda a sabedoria. Eu peço que o Espírito Santo ajude sua alma a acompanhar esse raciocínio, porque nós estamos indo para um patamar mais alto. Quão grandes são os seus sinais, quão poderosas são as suas maravilhas. Versículo 4, eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa. Versículo 5, tive um sonho que me espantou. E as imaginações da minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Por mim, pois, se fez um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizesse saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos. Eu quero que você, se tiver com caneta, você grifa esses profissionais aqui, esses especialistas. Magos, tem Bíblia que fala feiticeiros. Ele chamou os feiticeiros, ele chamou os astrólogos, a galera da astrologia, e ele chamou os astrólogos, adivinhadores. Então ele chamou 3 tipos de pessoa. Vamos ver nessa Bíblia aqui. Ele chamou os astrólogos, os magos, o povo que mexe com a magia. Para quem já esteve nesse mundo já sabe o que é, para quem assistiu O Senhor dos Anéis, para quem assiste os filmes bárbaros, aqueles feiticeiros, os bruxos. Pois é, ele chamou esse pessoal. E há uma coisa que você e eu temos que tomar muito cuidado. Há um determinado ramo da igreja evangélica, inclusive da tradicional, que ela pega todas esse tipo de gente aí e faz o que com isso aí? Pelo menos eu cresci dentro de um ambiente desse. Pega isso tudo e reduz o quê? Quem sabe o que eu estou falando? Pega todas essas 3 coisas aí e reduz a nada. Isso tudo é palhaçada. Que não sei o que, que Deus é que tem poder, que não sei o que lá mais. Bom é o nosso Deus. Tem boca, mas não fala, mas não cheira. E fica parecendo que essas 3 categorias aí não tem força nenhuma. Pouca gente está entendendo o que eu estou falando, mas quem já percebeu esse tipo de cultura no meio evangélico? Levanta a mão. Já percebeu isso? Agora qual é o problema? Você ironiza esses 3 tipos de pessoa: astrólogo, feiticeiro e sábios. E adivinho. Mas não tem um nível de vida maior do que o deles. E sabe o que acontece? Esses 3 tipos de pessoa continuam existindo até hoje. E continuam funcionando. E continuam tendo resultado. Eu já estou aplicando, magos existem, feiticeiros existem e astrólogos existem. Não sei se você sabe, os caras que seguiram a estrela de Jesus eram astrólogos, eram os magos. Os caras estudaram e Deus se revelou através disso. Por que eu estou te falando isso, irmão? Porque gastamos tanto tempo dizendo que isso não existe, que isso é uma palhaçada. Quem já ouviu o povo chegar a dizer palhaçada? Palhaçada. É uma palhaçada. É uma palhaçada o cara que fica trancado lá descobrindo o mundo oculto. É uma palhaçada o cara que bebe sangue. É uma palhaçada o cara que larga a família para trás para conhecer o demônio, para conhecer as graduações diabólicas e que depois faz um trabalho e mata uma pessoa. É tudo uma palhaçada. É uma palhaçada aquilo que eu vi na sua irmã aquela vez, com a perna saindo pus. Orei e ela começou a endemoniar e o pus parou de sair. É uma palhaçada.
É tudo uma palhaçada. A dedicação daqueles pais de santo, mãe de santo, tudo lá, daqueles feiticeiros, é tudo uma palhaçada. E o diabo quer que realmente nós continuemos achando que isso tudo é uma palhaçada. E todos eles continuam crescendo e sendo vozes para as autoridades. A Ludmila está entendendo. Quem Nabucodonosor chama primeiro para responder suas dúvidas quando Deus fala com ele? Quem Nabucodonosor chama? A quem ele chama? Ele chama os magos, ele chama os astrólogos e ele chama os adivinhadores. E se ele os chama, é porque eles faziam a coisa, acontecer. E eu te digo que nesses dias, os Nabucodonosor da vida continuam chamando esse pessoal. Esse dia eu escutei de um dono de posto de gasolina, famosão no Brasil, que não sei o nome, nem quero saber. Ia procurar orientação espiritual na Índia. E você acha que ele encontrava? Você acha que encontrava, PC? Encontrava. Porque o mundo espiritual existe. Nabucodonosor queria saber que raio de sonho era aquele. Ele queria entender o que ele tinha visto na noite. E por que ele estava tão perturbado? Porque ele dá a descrição do sonho dele. Vocês estão conseguindo construir o raciocínio comigo? Nunca mais você vai vai chamar palhaçada. Me lembro que uma vez eu estava no seminário batista, primeiro ano do seminário, fedendo leite lá. Aí eu cheguei numa reunião lá na Bahia e comecei a descer o malho em despacho e em vela. E o cara que estava lá era dedicadão pro negócio. Ele falou assim: cala a boca. Ele só falou assim: cale a sua boca. Você é uma criança, você não sabe do que você está falando. Cale a sua boca. Mandou eu calar a boca e acabou. Isso tem quase 30 anos. Cala a sua boca. Porque você não sabe do que você está falando. Porque esse mundo oculto, ele existe. Aquelas estrelas que estão no céu, elas existem e têm uma função. Os demônios existem. E existem os caminhos sobrenaturais. Tu está dizendo o quê? Que amanhã eu tenho que procurar fazer um trabalho, é isso? Não, eu estou só construindo um raciocínio. Você nunca vai vencer o inimigo, o Satanás, se você não entender o outro lado. E não respeitar o outro lado. 2 homens perderam no MMA, embora não siga isso, porque desrespeitaram o outro lado. Um deles, o Anderson Silva, ficava fingindo que era maluquinho, maluquete, e um dia alguém resolveu não cair mais naquela onda dele, só deu uma, acabou a graça dele. Quem sabe disso? Acabou, caiu ali. Brincava demais. E o outro foi o McGregor. Os 2 perderam do mesmo jeito, subestimando o inimigo. E nunca mais voltaram a ser os mesmos. Você nunca pode subestimar. Você não pode superestimar e não pode subestimar. Você tem que respeitar. E depois você tem que ser o que eu vou dizer agora. Porque o que eu acho impressionante é que o homem mais poderoso da terra, que para comer alguém tinha que comer antes porque podia querer matar ele. Esse homem, quando quer entender coisas que o mundo humano não explica, ele chama 3 categorias de pessoas que continuam existindo até hoje. Há lares que foram bagunçados, destruídos, destinos que foram acabados por causa dos magos ou feiticeiros. E quem já foi desse caminho já sabe o que eu estou falando. O que você tem que perguntar é por que o homem mais poderoso da terra chama essas 3 pessoas. Por que Faraó, quando quer bater boca com Moisés, chama esse tipo de gente? Chama todos eles. Alguém está ouvindo? Hoje nós vemos satanista aí no TikTok zoando com o crente, porque enquanto ele está lá fazendo um bando de magia, está os cristãos no passinho do crente. Vamos no passinho do crente, e vai, e desce, e sobe. Enquanto o cara lá está fazendo coisas.
Nós temos que amadurecer. E a tua entrega para a vida de oração e jejum vai ser fruto do teu amadurecimento. Alguém está me ouvindo? Está muito difícil ou está me acompanhando? Isso é um padrão espiritual. E ele chama essas 3 categorias. E então entraram os magos, o Micandalabaia, entraram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Naquele dia, aquela visão da noite, aquela transação do mundo espiritual, aquela transação invisível, eles não conseguiram resolver, não conseguiram explicar. Mas por fim, aleluia! Mas por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltsazar, segundo o nome do meu Deus, no qual há o Espírito dos deuses santos. Eu contei o sonho diante dele. Beltsazar, chefe dos magos, aleluia. Daniel, depois de um período, passou a se chamar o mestre dos magos. Está aí. Para você que assistiu o Caverna do Dragão como eu, o verdadeiro mestre dos magos era o profeta Daniel. Por quê? Ele que comandava todo mundo? Não, porque ele estava acima de todos. Havia coisas no mundo espiritual que só Daniel resolvia. Ele era o príncipe dos magos. E ele sempre foi príncipe dos magos? Não. Se você quiser uma breve história de Daniel, Daniel é um homem cativo que vai para a Babilônia porque Deus castigou Israel por largá-lo e deu um castigo de 70 anos. E dentro desse pessoal cativo vai Daniel e vários jovens. E desses tanto de jovens e desse tanto de gente, tinha 4 caras que se destacavam. Daniel, quem mais? Sadraque, Mesaque e Abidnego, 4 jovens que se destacam de todos os demais. E dentro desses 4, um se destaca ainda mais, que é Daniel. Então ele nunca foi o príncipe, ele não era o príncipe, mas ele se tornou príncipe, porque quando ele chega lá para ser treinado, para servir o rei, e ele percebe que há coisas no meio daquele pessoal lá que se ele comer vai dar problema. Ele chega e chama o eunuco lá, o cara da cozinha, e fala assim: olha, a gente não vai comer essas iguarias do rei, nos testa durante 10 dias, a gente só come verdura e bebe água durante 10 dias. Depois de 10 dias, se a gente estiver bem de aparência, a gente vai passar 3 anos só tomando água e comendo verdura, mas nós não nos contaminaremos com as coisas do rei. A juventude lá de Israel cativa deve ter achado maravilha comer a comida do rei, participar da bagunça toda lá, mas esses 4 caras vão se preparando 3 anos. 3 anos de preparação espiritual e 3 anos estudando profundamente a cultura dos caldeus e se tornando os melhores em toda a ciência. Esse dia eu comprei um livro de epigenética e fiquei me perguntando se eu devia estar comprando isso. Depois que eu li Daniel, eu falei, tem que comprar esse e outros. Comprei um outro sobre magia do Egito. Para entender. Entenda. Se você ler o capítulo 1, ou botar na sua Bíblia em áudio, igual eu fiz hoje, fiquei ouvindo várias vezes, você vai ver que Daniel, ele estudou tudo. E ele foi crescendo com Deus durante 3 anos. 3 anos crescendo. Se tornou o homem que servia ao rei. Mas, quando as coisas apertavam, eles não chamavam Daniel. Eles chamavam a quem? No capítulo 2, Nabucodonosor teve um problema. Ele teve um sonho que ele nem lembrava que ele tinha tido. Aquele primeiro sonho que ele teve no capítulo 2. Ele tem um sonho que ele não lembra. Ele chama todos os 3 caras e fala: eu tive um sonho. Qual foi? Não sei. Alguém lembra disso? Alguém lembra disso? E aí ele fala assim: e olha, se não me der a interpretação, eu mato todo mundo. Aí um desses aí fala assim: mas como é que a gente vai dar a interpretação de uma coisa que a gente não sabe? Quando Arioque, o chefão lá do Nabucodonosor, sai para matar o pessoal, Daniel sabe do que estava acontecendo. Daniel ia morrer sem saber. Aí ele fala: ó, vocês vão todos morrer, porque Daniel estava no bolo, no mundo espiritual. Ele falou: vai morrer por quê? Porque o rei teve um sonho que não lembra qual foi. Se fosse hoje, sabe o que ia acontecer? Tive um sonho.
Segundo Freud, você deve ter comido muito. De acordo com Freud, engraçado que aqui o cara tem um sonho, ninguém fala de Freud, fala? Tem Freud aqui? Tem? Deve ter sido aquela orgia que você fez ontem, você deve ter comido muito, foi uma, né, aquela coisa que você fez lá no palácio, onde você sonhou. Como o iluminismo destruiu de nós o sobrenatural. Como o iluminismo, na realidade, e o humanismo acabou ocultando e fechando o mundo sobrenatural aos nossos olhos. Então, voltando, Daniel foi crescendo. Então, no capítulo 2, Daniel está falando, não mata ninguém não, inclusive eu. Calma que eu vou chamar meus amigos. Chama os 3 lá, ó, gente. Vamos orar aqui, para que Deus nos fale o que o rei sonhou. E eles passam um tempo de oração. Numa noite, lá do céu vem a visão. Daniel se apresenta ao rei pela primeira vez para interpretar algo que ninguém interpretava. E ele fala, o sonho que você teve foi o seguinte: você viu isso e isso, assim, assim, assado. Você viu uma estátua que tinha pé de barro misturado com ferro, a cabeça era de ouro, o corpo era de bronze, isso quer dizer que você é a cabeça de ouro, mas vai vir isso, isso e isso, tal. E ele consegue resolver o que nenhuma dessas 3 coisas conseguem resolver. E nesse dia Daniel sobe de cargo. Na cabeça de Nabucodonosor, uma nova pessoa é introduzida. O cara que serve ao rei dos reis. O homem que resolve o que feiticeiro nenhum resolve. A última alternativa. O povo de Deus, a igreja de Deus, um homem de Deus, um pastor, um líder, precisa se tornar alguém que ninguém consegue resolver. Um homem de Deus, a igreja de Deus, precisa se tornar a última alternativa de um governante. Chamaram Daniel? Nem lembraram. Mas quando Daniel soube, por acaso, não tinha WhatsApp, não tinha publicação. Quando Daniel sabe que vai morrer, fala, deixa eu falar com Deus. Até então, Nabucodonosor dá muita atenção para Daniel falar com Deus? Oi? Não. Capítulo 2 que está isso. Porque você entendeu o 4, você tem que entender o 2. Isso me revela que para nós termos uma resposta e para mostrar para o mundo que o céu reina, nós temos que aprender a crescer em Deus. Nós temos que aprender a crescer. E Daniel cresceu. Quem comandava o mundo espiritual da época? Magos, feiticeiros, astrólogos e adivinhos. Nós não podemos criticar muitas vezes as pessoas que ficam caçando adivinhação, porque o ser humano tem uma sede pelo oculto, e na realidade nós somos do oculto. Isso aqui é só uma manifestação material de uma coisa invisível. Então o ser humano tem sede pelo invisível, porque tudo que foi criado por aquilo que não se vê. Já leu na Bíblia isso já? O que existe foi feito por aquilo que não se vê. Então existe uma sede pelo invisível. E esse pessoal aqui, da maneira errada, sem Deus, ou longe de Deus, estava se desenvolvendo. Deixa eu explicar uma coisa aqui para você que está na internet, você que está aqui. O papel de um pastor, de um homem de Deus, de um filho de Deus, de um homem sobrenatural, não é tirando fotinha com o político. Não é fazendo selfie com alguém importante. É sendo importante no lugar que mais importa. Porque quando a corda roer, quando o problema vier, você se torna a última alternativa de um rei. Você, a igreja, se torna a última alternativa de uma família. Se torna a última alternativa de um bandido. De um chefão do tráfico. Para quê? Para cantar lá e ganhar um dinheiro? Não. Para resolver naquela bagaça espiritual que ninguém pode resolver. Mas entenda, Daniel não apareceu do nada. Capítulo 1 mostra como que Daniel, cresceu, se preparou para um dia estar perante o rei, não falando de negócios e de economia e de finanças,
mas revelando para o rei, embora ele soubesse disso tudo, mas para mostrar para o rei algo muito maior, o sobrenatural. Por último, chamaram Daniel. Nesse capítulo 4, o rei sabe o que sonhou, mas agora o rei só chama Daniel porque teve um dia que Daniel resolveu o primeiro sonho do capítulo 2. Só que depois do capítulo 2 o rei continua orgulhoso. E no capítulo 4, Deus vem agora para quebrar o orgulho do rei. E mais uma vez, a quem eles chamam? Daniel. Eu falei uma coisa aqui na vigília que ficou meio obscura, como se todo mundo precisasse ficar muito espiritual. E enquanto eu estava levando a irmã para casa na sexta, ficou bem claro, não. No dia de Daniel tinha um bando de jovem lá, judeu, tudo meia tigela, mas havia 4 jovens da tigela cheia. Não precisa de muita gente, não. Não precisa de uma multidão, não. Precisa apenas de alguém de fato definido. Precisa apenas de algumas pessoas de fato definidas na sua vida. E elas vão resolver muita coisa. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas Elias sozinho rebentou com os profetas de Baal. Alguém está me ouvindo? O grande problema é que a gente fica assim, mas nem todo mundo faz. Aí você fica olhando para todo mundo que não faz e você também se torna alguém que não faz. Alguém só que quer e se iguala. Não, meu irmão, ninguém quer fazer, eu faço. Ninguém quer se preparar, eu me preparo. Ninguém acredita que um dia vai estar perante um rei, resolvendo um problema que ninguém resolve. Deixa que eu me preparo, deixa que essa igreja se prepara, deixa que esse grupo se prepara. E vai chegar o dia que mago, astrólogo, feiticeiro, macumbeiro, ninguém vai conseguir resolver. E eu estou dizendo que você tem que ir para lá? Eu só estou te dizendo que nós temos que parar de subestimar pessoas que se preparam para fazer aquilo que eles acredita. Para com isso. Não superestime, mas também não subestime. Pessoas que se envolvem com o oculto e buscam essas coisas, são enganadas por essas coisas e têm poder para muitas vezes jogar uma coisa que mata a família inteira. Daqui a pouco está todo mundo morrendo de câncer no útero, está todo mundo morrendo de uma doença, está todo mundo batendo na sexta-feira, está todo mundo separando no mesmo dia, está tudo acontecendo. Todos os homens da casa morrem. Irmão, por favor. Por favor. E você fala, isso é palhaçada. É palhaçada, Thalita? É palhaçada? Hã? Todas as mulheres da sua família morreram. Mas onde é que está Deus? Está num só problema. O pessoal que se entregou tanto para isso, teve a eficácia disso porque se entregou a esse tipo de coisa. Para Nabucodonosor chamar esses 3 tipos de pessoas, ou 4, eram pessoas que eram o quê? Que eram o quê? Capazes. Mas agora, quando eles não conseguem resolver uma coisa que não vinha de uma determinada camada espiritual, aí eles chamam o cara que tinha conseguido resolver um problema anterior. Entra na sua presença quem? Daniel. O que vai fazer com que os grandes desse mundo entendam que o céu reina. É essa preparação que nós temos que ter, como Daniel teve, como Jesus teve. E quando chega a hora da dificuldade, quem é chamado é o homem ou a mulher de Deus. Você sabia que a rainha da Inglaterra disse que tinha mais medo das orações de Wesley do que de todo o exército? Quem já ouviu essa frase? Eu tenho mais medo das orações de Wesley do que de todo o exército. Por que ela tinha medo das orações de Wesley? Porque Wesley andava com o rei dos reis. Wesley foi um dos homens que causaram uma transformação na Inglaterra. Vocês estão me acompanhando? Está conseguindo entender a grandiosidade da coisa? Por último, chamaram Daniel. Belsassar. Vamos encher a boca para falar mestre dos magos? Por que esse homem recebe esse título? O cabeção, o bichão, né? O monstro. Alguém está me ouvindo, irmão? Chamaram Daniel, mestre dos magos.
porque em ti há o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho, que tive a sua interpretação. Próximo versículo. Eis, pois, as visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, eu estava assim olhando. Irmão, eu quero que você lê com muito carinho, com muito amor. A gente não vai terminar isso hoje, que é muito profundo. Mas eu quero que você vá comendo comigo os elementos dessa visão. Eis que eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore que se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. Ela ia crescendo até chegar ao céu. Crescia, a sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama. Irmão, o lugar, eu oro a Deus que haja um momento que Deus visite determinados homens dessa nação, determinados homens desse planeta nas suas camas. Deus não vai visitar esses homens em podcast, em lugares que ficam aquela palhaçada. Deus tratará diretamente com muita gente nas suas camas, nos seus quartos. Estava eu na minha cama, e eis que um vigia, oh meu Deus, um santo, um vigia, um santo, descia do céu. Ai. Eis que um vigia e um santo descia do céu. Fala do céu. Pai nosso que está no céu. Clamando fortemente, dizendo, e o vigia não dizia assim, worshipicamente não, ele dizia, derrubai a árvore. Foi isso que assustou o Nabucodonosor, porque o vigia desceu terrível. Derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi suas folhas, espalhai o seu fruto e afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. O vigilante desceu bradando. Daniel estava nas redes sociais. Daniel tinha 1 milhão de seguidores. Mas quando Daniel, eu preciso deixar isso bem claro. Se você quer ver Deus falar com Nabucodonosor, se você quer ver Deus falar com seu marido, se você quer ver Deus falar com sua mulher, se você quer ver Deus falar com seu filho, que você tenha o comportamento de Daniel, porque havia um Daniel primeiro, havia um homem, havia pessoas que eram da embaixada celestial, ativando o céu dentro da Babilônia. Para um Nabucodonosor, há um Daniel. Para um faraó, há um José. Para um outro faraó, há um Moisés. Para um Moisés, há um povo que clama. Há um povo que diz, assim na terra como no céu. Se você entendeu, dá um aleluia. Ontem eu fui num lugar e o rapaz falou assim, tá feio aqui, os traficantes estão aqui. Engraçado que onde tem a pracinha eles não ficam, mas onde não tem a praça eles ficam. No escuro eles ficam. Eu falei, sabe, irmão, o problema deles ficar no escuro não é a pracinha, porque eles vendem droga no escuro e o povo se prostitui no claro. Eles vendem droga no escuro e as meninas andam peladas no claro. Eles vendem droga no escuro e o povo traz sua mulher no claro, toma sorvetinho com a outra no claro. Eu falei, irmão, onde estão as igrejas desse lugar? Onde estão os pastores desse lugar? Onde está o povo que chora e o povo que geme? Onde está o povo que cresce? Essa frase, cresça e apareça, é verdade. Você tem que crescer em Deus, para um dia você ser o instrumento de uma resposta que ninguém pode ter. E por que a pessoa se torna? Porque ela está com quem fez todas as coisas. Agora, o que assustou Nabucodonosor?
o varão descendo bradando, o varão dizendo corta a árvore. Por isso que ele ficou todo abalado. Ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Para de falar que isso aí é palhaçada, não fala mais isso. Essas coisas que eu te falei no começo, a pessoa disse que vermelho é preto, preto é branco, que terra é água, que água é terra, e todo mundo acredita, irmão. Existe uma influência, existe uma regência espiritual, rapaz. Há uma coisa dominando, que o apóstolo chama de espírito que opera nos filhos da desobediência. Há uma força operando, há uma força operante. Eu disse isso essa semana para um líder da Global Disciples. Falei, meu irmão, nós temos que entender qual é a regência que está sobre esse país. Ele repete aí que eu gostei desse termo, regência. Eu falei, regência, mano, o que está regendo nossos bairros? Quem que está regendo nossa cabeça? Quem que está regendo nossa cidade? E muitas vezes, quem foi que andou regendo a tua vida? Versículo 15. Mas deixai na terra o tronco com as suas raízes, atada com cadeias de ferro, na erva do campo, e seja molhado do orvalho, e seja a sua porção com os animais da terra. 16. Seja mudado o seu coração. Meu irmão, o homem vem lá de cima e fala, seu coração seja mudado. Oh! Como é que pode ele fazer isso? Como é que pode prender uma pessoa inocente? Como é que pode? Amigo, vamos nos tornar como Daniel, e Deus mudará os corações. O coração do rei está na mão de Deus. Por que está na mão de Deus? Porque Ele é o Rei dos reis. Ele é o dono de tudo. E lhe seja dado um coração de animal, passem sobre ele 7 tempos. Essa sentença é por decreto dos vigias, meu Deus! Iricalabaia. Olha que linguagem. Eu chego a arrepiar mesmo por dentro. Decreto dos vigilantes. Aqui fala vigia. Qual Bíblia fala vigilantes? Aí no mundo espiritual tem os vigilantes. Essa sentença é por decreto dos vigilantes. E esta ordem é mandada dos santos. Essa ordem é mandada dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Como que o homem vai saber que Deus reina? Com uma manifestação do céu na terra. O céu se movendo, o vigilante dizendo, os santos falando, os vigias lá do mundo espiritual dizendo, chegou a hora de botar um fim nisso, vou descer lá na cama e vou mexer, vou falar, e vou deixar aterrorizado, e não vou explicar, porque vai vir alguém que eu amo, alguém que me ama, para dar a explicação. Esta é a sentença, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem o domínio. Para de ficar dizendo que o Brasil vai acabar, que o Brasil vai virar Venezuela, que o Brasil vai virar sei lá o quê, que o Brasil vai não sei o quê, que o mundo vai não sei o quê. Mas você não crê que o mundo vai acabar? O mundo vai acabar para quem está perdido, para nós só vai estar começando. Quando o mundo estiver acabando, para nós só está começando. Você está com o fim do mundo? Está com medo do fim do mundo? O mundo vai acabar. E Ele fará um novo céu e uma nova terra. Para quem é servo de Deus, nunca acaba. Só está começando. Mas enquanto não acaba, a fim de que conheçam os viventes, que quem reina? Que quem domina? Que quem domina? Quem vai conhecer? Quem vai conhecer? Os viventes. O cara aqui na terra vai saber quem manda. E dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui. Quem tinha constituído Nabucodonosor? Quem constituiu Nabucodonosor? Por quê?
Porque ele era muito santo? Porque ele era muito santinho? Porque o povo de Israel largou de ser santo. Então ele deixou Nabucodonosor dominar. Porque no mundo espiritual existe legalidade. Legalidade espiritual. Mas quando esse que foi permitido dominar começou a achar que ele era o dono dos donos resolveu aparecer de noite e falar: deixa eu dizer quem é o dono dessa bagaça aqui. Deixa eu dizer quem é que manda nesse troço aqui. E eu vou usar um filho meu dentro do teu comando para te explicar. Versículo 18. Este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Belsazar, dize a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer sobre a sua interpretação, mas tu podes. Amém? Está voltando o tempo que as pessoas vão nos respeitar. Por que que respeitam? Por que que Nabucodonosor fala tu podes? Porque no capítulo 2 ele fez o que ninguém pôde. Mas tu podes. Mas para Daniel poder fazer isso, ele se preparou. Pois há em ti o quê? O Espírito dos deuses santos. Vamos parar por aqui hoje, porque deixa eu perguntar, quem aqui já foi atiçado o bastante? Para a gente poder ir para a ceia. Quem aqui já foi incitado o bastante nessa noite? A pensar em outra atmosfera, em outra dimensão. Quem aqui? O que eu disse no começo, nós não temos motivo para ficar, ai meu Deus, Daniel estava assim. No capítulo 2, Daniel interpreta o sonho que ninguém consegue. No capítulo 3, esse mesmo Nabucodonosor manda fazer uma estátua de ouro grandona e manda todo mundo ajoelhar. E Sadraque, Mesaque e Abidnego não ajoelha. E jogam ele dentro do fogo. E quando Nabucodonosor vê esses três no meio do fogo e não pega fogo, ele fala: quem é esse quarto homem na fornalha? Mas no quarto capítulo, Nabucodonosor não se rende, e Deus fala: depois de tanta aparição, chegou a hora de eu te cortar, chegou a hora de eu te tirar, chegou a hora de eu separar você e largar você no mato, com coração de animal, até que você reconheça que se o céu reina na terra. Mas o que me chama a atenção é que no meio de todo esse caos, existe um homem. Repita comigo: no meio de todo caos espiritual, é preciso que haja um homem, uma mulher. Por isso que a Bíblia fala que a mulher santa santifica o marido. Não é a mulher gospel, não, é a mulher santa. Não é a mulher que frequenta a igreja, é a mulher santa. Ela muda o ambiente. E por que muda? Porque está nessa dimensão aí. Isso é por dia de Daniel? Não. Quando vocês orarem, pode trazer a ceia, pode distribuir a ceia, por favor, porque nós estamos numa dimensão de acesso melhor do que a de Daniel, querido. Por quê? Porque o véu foi rasgado quando esse sangue foi derramado na cruz. Tu podes. Irmão, hoje fala-se muito de crença, de capacidade, de merecimento, identidade. Daniel sabia quem ele era. E no meio do caminho o mundo pôde saber do que ele era capaz. Irmãos, me respondam. É assim que o mundo nos tem visto? Por favor, olhem para mim. É assim que o mundo nos vê? Esse dia eu vi na televisão um cara no podcast dizendo: eu sou a favor das armas mesmo, um pastor muito conhecido aí. Sou a favor das armas mesmo, na realidade eu estou armado aqui agora. E eu tenho uma arma em casa. O outro disse assim: eu estou falando aqui contra o porte de arma? Não, eu estou falando que é isso que
É isso que nós temos para dar contra aqueles que a gente considera do mundo? É isso que nós temos para dar? Que eu sou da direita, que eu sou da santidade, que eu sou da família, e eu estou com um revólver aqui, ai de você, se você mexer comigo, eu explodo sua cabeça em nome de Jesus. Eu te mato em nome de Jesus Cristo, porque eu sou do reino. Eu fico com Jesus, guarda a tua arma, não é joga fora, guarda a tua arma, porque quem com a espada fere. Eu te pergunto, essa é a linguagem? Foi essa a linguagem de Daniel? Não me responda, foi essa a linguagem de Daniel? Daniel foi chamado porque ele sabia manusear um fuzil? Oi! Daniel foi chamado porque ele sabia resolver o que ninguém podia resolver, e é para isso que a igreja existe hoje. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. A graça nos foi dada através de Cristo, para que hoje nós sejamos uma resposta para o mundo. Que nós cheguemos a uma dimensão aonde nós nos tornemos o último lugar que uma pessoa pode procurar. Estudando a vida de um homem de Deus que já está na glória, T.L. Osborne, um homem que levou milhões de pessoas a Cristo. Na África era um desastre para o Satanás. T.L. Osborne estava numa conferência, e uma mulher que tinha sido ladra de banco, ladra poderosa, roubava muito, roubava tudo, roubava até tua alma se desse mole. Essa mulher ficou com a filha doente. Sabe o que aconteceu na conferência dele? Ela levou a filha dela doente na ambulância. Então, tinha dinheiro para pagar uma ambulância, mas não tinha dinheiro para curar a filha, ou era assim mesma. Botou na frente ela, ou foi a filha podre de doença? Porque o que o médico não pôde resolver, o que um sábio não pôde resolver da saúde, e o que o dinheiro dela, que ela roubou bastante, não conseguiu resolver, ela sabia que Deus, através de T.L. Osborne, podia resolver. E parou a ambulância lá. Teve um dia que um bando de gente foi sendo curada atrás dela e do lado dela, assim, ó, atrás e do lado sendo curada, e ela não era curada. E um dia, num dos dias da conferência, T.L. Osborne perguntou para Deus por que ela não era curada e as pessoas de trás eram curadas, se era só porque ela era bandida. E Deus falou, Deus deu a resposta. No dia da conferência ele viu Jesus andando por todos os lugares, passava do lado, curava uma, curava outra, e ela não curava. E Cristo dizia, ela só vai ser curada quando declarar que eu sou o Senhor. E ela foi dizer, por que eu não sou curada? Ele falou, porque Deus me falou essa noite que você só vai ser curada quando declarar que Jesus é o Senhor. Ela declarou, e aquela bandida, ladrona, ficou curada na hora. Nós não temos que ter medo do Nabucodonosor. Nós não temos que ter medo do miliciano, medo do bandido, medo do político corrupto, medo do juiz corrupto, medo do advogado corrupto, medo de não sei quem, medo não, nós temos que nos posicionar no mundo espiritual. Vamos trocar o medo, o ódio, a raiva por posicionamento. Repito, vamos trocar o medo, a raiva, o ódio, a incerteza, a insegurança por posicionamento. E não posicionamento político, meramente político. Um posicionamento aonde, Silvia? Aonde, pastora? Aonde, Isaú? Aonde? Aonde? No céu, para que o céu possa descer. E quando eu disser, você vai dizer amém, porque o que eu vou dizer aqui merece um amém, um assim seja. Porque o céu vai descer? Porque a igreja pediu para ele vir. Por que chamam Daniel? Porque 3 vezes por dia Daniel ia orar. Porque o anjo dizia, Daniel, homem muito amado, homem muito desejado, você lá em cima é muito amado, cara, você é muito estimado. Há pessoas que receberam poder, há pessoas que têm algum poder, mas só Jesus Cristo, só Deus tem todo o poder. Por que que em muitos lugares os caras têm medo da Bíblia, têm medo de crente, têm medo do Evangelho? Porque eles podem ter medo do evangélico, mas o que está atrás deles tem medo é de Deus. Eles têm medo de Deus vir e entrar em ação e destronar aquilo ali.
mas Deus vai destronar, Deus vai derrubar, e Deus vai converter, e Deus vai transformar, e Deus vai curar. Ah, mas e se eles matarem um cristão? O sangue serve para adubar a terra, o sangue dos mártires. É isso que a sua Bíblia ensina. É isso que a minha Bíblia ensina. O mundo vai saber que o céu reina não é pelo preço do teu carro. Nabucodonosor podia o que na terra? Tudo. Ele podia ter a mulher que ele quisesse, o dinheiro que ele quisesse, os bens que ele quisesse. Ele podia fazer o que ele quisesse. Mas um dia chegou alguém acima de tudo e falou: agora vou fazer uma coisa que você não pode impedir. E eu vou chamar alguém aqui para poder resolver o seu problema. E Nabucodonosor morreu, pastor? Não. Deus tirou o juízo dele e largou ele lá no mato um tempinho. A unha dele cresceu tanto que ele ficou igual um animal, cheio de cabelo, até que um dia Deus devolveu o juízo para ele. E ele escreveu dizendo que todo mundo tinha que adorar agora ao Deus de Daniel. Daniel não brigou, Daniel não xingou, Daniel não quebrou nada. Daniel apenas se posicionou no lugar que devia se posicionar, nas regiões celestiais. Os feiticeiros sabem, os magos da época sabem tanto disso, que lá pelo capítulo 7 ou 8, eles trabalham uma coisa: vamos fazer Daniel parar de orar. Vamos fazer Daniel parar de orar. Vamos bater um decreto no rei Dário, para que todo mundo que buscar qualquer pessoa que não seja Dário, seja preso. E foi por isso que Daniel foi para a cova dos leões, porque ele não parou de orar. Mas os leões não comeram Daniel, porque Daniel servia ao leão da tribo de Judá. Aleluia. É por isso que o melhor lugar para se estar nesses dias não é perto de uma celebridade, não é tirando foto com alguém conhecido, é a intimidade com aquele que morreu, carregou nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou. É com ele que devemos estar. É sermos esquecidos, ocultos, ninguém chama, ninguém sabe, mas quando tudo fica ruim, sabe a quem chamar. A igreja é construída para isso. Juventude, pelo amor de Deus, vocês não estão aqui só para comprar um iPhone, não estão aqui só para comprar roupa bonita, vocês estão aqui para se preparar para os dias do fim, vocês estão aqui para ser uma resposta para esse mundo. Daniel, quando chegou lá na Babilônia, com certeza não sabia que um dia ele ia fazer isso, André, ele não sabia, mas ele se preparou para ser essa resposta. E eu que já tenho 40 anos, meu irmão, eu que tenho 49, eu quero ser uma resposta para muita gente aos 55, eu quero ser uma resposta aos 60. Daniel foi uma resposta em 4 reinos. Um dia, Deus fala: agora chegou a hora de quebrar tudo. Escreve lá, Mene, Mene, Tekel, facinho. O cara está fazendo uma orgia, está usando inclusive os vasos do templo. E você fala: como é que pode a pessoa usar os vasos do templo do Senhor? Como é que pode? Igual um levita vai cantar para o traficante e ganha dinheiro e fala: meu trabalho. Tem levita que vai lá ganhar 5 mil para cantar no aniversário do cristão, do traficante, e ganha, e fala: meu trabalho. Do mesmo jeito, se você não honrar a Deus, Deus não te honra, cara. Acabou a conversa. Estão reclamando que as igrejas da Europa hoje viraram bar, virou pizzaria, virou bordel, virou... Meu irmão, como é que pode a igreja virar isso? Para a igreja ter virado aquilo, os cristãos da igreja já tinham virado isso há muito tempo. O diabo só veio e tomou posse. Vamos fazer bom uso desse lugar, para que um dia esse lugar não venha a ser um prostíbulo. Vamos fazer bom uso desse lugar, para que um dia esse lugar não venha se tornar uma boate. Vamos fazer um bom uso do nosso templo, para que um dia não seja morada de chacais. Mas ao invés disso, nós temos uma resposta para esse mundo. Nós somos a resposta. Mas eu não me vejo assim. Eu também não me vi assim. Prepare-se. Quem você será daqui 3 anos? Quem você será daqui 4 anos? Quem você será daqui 10 anos? Eu quero ser daqui 10 anos uma resposta para muita gente. Você é a resposta? Não, eu, o instrumento dessa resposta.
Eu quero que o mundo saiba que eu tenho não é dinheiro, que o mundo saiba que eu tenho o Espírito. Nabucodonosor fala: eu sei que você tem o Espírito dos deuses, não é? Eu sei que você tem um carrão, eu sei que você tem uma mansão em Alphaville, eu sei que você tem o Espírito dos deuses. E sabe o que significa Beltesazar? O Deus que me protege. Nabucodonosor sabia que quando estava perto de Daniel ele era protegido. Sabe como é o nome de José para Faraó? Pai. O presidiário virou pai de Faraó. Quando o Faraó tinha um pepino muito grande para descascar, chama José. Nós somos dessa linhagem, galera. Nós somos da descendência de Abraão. Vamos nos comportar à altura. Eu estou chamando essa igreja a se preparar. Agora eu acho que você sabe o segredo do Tibi Joshua e de Muton, do fulano de tal, e 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 de tal. Homens que se prepararam para um tempo. Mulheres que se prepararam para o tempo. O segredo de Johann Christopher Blumhardt, que quebrou a loucura, a maluquice lá na Alemanha. Não é de um dia para o outro, mas pode ser no final do ano. Não é de um dia para o outro, mas pode ser o ano que vem. Mas muita coisa será esse ano, porque há coisas que a gente já vem se preparando há um tempo. E em memória de Jesus, baseado nessa intimidade que nós temos agora, porque o céu foi aberto. Quem aqui foi despertado por essa palavra? Não é quem foi abençoado, é quem foi despertado, quem foi acordado, quem foi iluminado por essa palavra. Não existe, Marco Aurélio, o capítulo 4 sem o capítulo 1, 2 e 3. No 1, Daniel se prepara. No 2, ele resolve o que ninguém consegue resolver. Eu fiquei esquecido. No 3, ele já é o chefe dos magos e resolve uma coisa, porque o cara já sabe quem ele é. No 3, os amigos são salvos da fornalha. Mas no 4, Daniel prova porque que ele é o mago, o chefe dos magos. Quando você vê uma igreja de verdade, com 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, é porque muito demônio foi vencido na prática. É porque muita coisa foi amarrada. Para você que fala, por que o evangelismo não acontece? Porque você tem que crescer, meu irmão. Alguém aqui falou agora: todas as pessoas mulheres da minha casa morreram. Você acorda, vamos despertar. Todo mundo vira bandido, todo mundo é prostituta, todo mundo vira... todo mundo fica pobre. Mas graças a Deus que Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas, e porque fomos sarados, nós vamos nos preparar. Prepara-te, Sião. Prepara-te, igreja. Prepara-te. Em memória de Jesus, comamos e bebamos nós também. Eu quero fazer uma segunda coisa agora. Quem aqui nessa noite, a sua mente foi abalada o bastante para você entender a grandiosidade do teu Deus e o teu papel nesses dias, e qual deve ser o teu real papel? A você que entendeu isso, que o teu lugar não é na rede social, teu lugar é na região celestial, e você vai se preparar para ser resposta de Deus para sua família, para você ser resposta de Deus para sua casa, uma resposta de Deus para uma cidade, e quem sabe um dia ser resposta que vai trazer resposta de Deus para o mundo. A você que entendeu isso e que entende que um dos segredos de Daniel era a sua vida de pureza e oração, e quer entrar dentro disso, vem aqui à frente agora em nome de Jesus. Hoje você vai entender por que eu disse que nós vamos orar todo dia. Agora você sabe, não é porque eu sou doido, eu sou maluco, eu sou de Emanuel. É porque eu sei o caminho. O caminho é esse.
Não adianta você dizer, eu vou me candidatar. Se alguém resolver que você não vai ficar, acabou, irmão. É simples. Acabou a conversa. Porque eu sou uma pessoa que estou lá dentro, mas eu gosto de tudo certo. Se alguém resolver que não é, acabou. Esse dia alguém me disse, sei do que você crê, sei do que você acredita, também creio, mas a ordem vem de cima. O que você fala aqui não interessa. Cala a boca, pronto, encerrou. Mas eu te pergunto, acabou mesmo? Acabou? Acabou para aquela pessoa. Mas para Deus o quê? Não acabou. Como minha fé sobe nessa hora? Essa igreja não pode acalchambrar, como dizia o pessoal do exército. A igreja tem que se posicionar. Em nome de Jesus. Essa noite realmente profética nos posicionamos diante do Deus que tira a vida e dá a vida, do Jesus que dá a vida e é o Rei de todas as nações. Nos ajuda a continuar buscando o céu, nos ajuda a continuar nos familiarizando com o sobrenatural. Que esses dias de busca não seja apenas para ganhar um milagre ou uma bênção, mas seja para conhecer esses ambientes, esses vigilantes, esses santos, esses decretos, esses anjos, essas coisas que são descritas por homens que andaram no sobrenatural. E que louvado seja Deus, largar escrito para a gente ver como é que funciona. Obrigado porque tem muito livro de magia, muito livro de coisa aí fora, mas obrigado porque nós temos o nosso livro, o livro bem explicado, o livro bem claro aqui, meu Pai. E que nós amemos esse livro muito mais do que eles amam os seus livros lá fora. Que esses próximos 7 dias de jejum continuemos a ter um descortinamento espiritual. Esses próximos 7 dias de jejum, o Espírito Santo continue soprando sua palavra em nossos ouvidos, cativando o nosso coração, cativando a nossa mente, implantando a sua palavra em nossa mente e em nosso interior. E eu declaro e profetizo, Pai, mudança nessa nação, conversão em nossas autoridades, a paz, meu Pai, a mudança que vem do alto. Recalabai. E tiramos os nossos olhos da humanidade e elevamos nossos olhos para o sobrenatural e para o eterno. Que a graça de Deus, as eternas consolações do Espírito, a eterna consolação de Deus seja com você, com sua casa, com sua família, e que Deus queime teu coração, meu amado, que Deus queime tua alma, minha amada, que Deus bote um fogo de amor por Ele em teu peito. Imanaia, desde agora e para todos sempre, amém, e graças a Deus. Vá nessa força, e para quem vai vir, até daqui a pouco, 5:30 da manhã, em nome de Jesus, aleluia.